Boa noite mais uma vez, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, que não desistiram da espera, né? Nós ontem começamos a falar sobre contrato de depósito e vamos só retomar para que a gente consiga pegar a continuidade e, quem sabe, que nós consigamos concluir esse material. Depois de depósito, falando sobre contrato de mandato, que é o último tipo de contrato que foi disponibilizado para você. Para a semana que vem, nós já iniciarmos um outro material com novos contratos e novas abordagens. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender e ter em mente, nós temos a ideia de depósito, ela acaba sendo bastante delimitada pela própria lei, e a gente tem lá no artigo 627 a previsão no caput, que pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Quando nós lemos os dois primeiros dispositivos do capítulo destinado a delimitar o contrato de depósito, nós encontramos ali várias características e várias peculiaridades que são muito interessantes para que nós consigamos compreender essa modalidade contratual. Primeira coisa que nós observamos pela simples leitura do artigo 627, que o objeto de um contrato de depósito é sempre um bem móvel. Logo, não vamos falar em depósito a partir de um objeto ou de um bem imóvel. E este contrato de depósito, eu tenho o depositário, que é a pessoa que recebe a coisa, lembrando que coisa para o direito é bem, a pessoa que recebe a coisa para guardar, até que o depositante, que é quem entrega a coisa, o reclame ou peça novamente. Se eu vou logo em seguida no artigo 628, caso você esteja com o seu código aberto, nós temos a seguinte redação no artigo 628. O contrato de depósito é gratuito. E essa é a regra que nós aplicamos quando pensamos no tipo de contrato que nós estamos conversando, né? Normalmente, o contrato de depósito é um favor, uma benevolência. Eu entrego algo para que algum conhecido meu cuide e guarde para mim, porque eu provisoriamente não poderei cuidar. E quando eu puder cuidar novamente, eu pegarei de volta. E normalmente não se paga nada para que seja feito isso. É uma situação de boa vontade mesmo, de ajuda, de auxílio. Mas o próprio caput do 628 nos diz: o contrato de depósito é gratuito, vírgula, exceto se houver convenção em contrário. Então, nós temos a gratuidade como um parâmetro geral que se aplica sobre o contrato de depósito, mas temos também, com previsão expressa no nosso código, que há possibilidade de se convencionar de maneira diversa. Ou seja, se eu tenho a previsão de que é gratuito e eu posso convencionar de maneira diversa, eu concluo, então, que é possível cobrar para guardar coisa alheia. E aí, continua, né, o artigo 628, se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Então, o próprio artigo 628 vai nos delimitar situações em que é possível cobrar para cuidar de coisa alheia, para ter sobre si algo depositado. O que é interessante nós observarmos no artigo 628 é uma desnecessidade da especificação feita ao final do artigo. Porque esse artigo 628 ele poderia ser somente da seguinte forma: o contrato de doação, de depósito é gratuito, vírgula, exceto se houver convenção em contrário, ponto. Quando ele complementa e coloca se resulte de atividade negocial ou se o depositário praticar por profissão, independente dele ter isso enquanto profissão ou exercer uma atividade negocial de cuidar de coisa alheia, isso vai ser convencionado. Então, quando ele fala houver convenção em contrário, né, prevendo ali a possibilidade de cobrança, isso engloba aquele depositário que exerce atividade profissional nesse sentido. Enfim, então não teria necessidade dessa especificação. Mas nós observaremos em vários momentos ao longo da nossa codificação, e não somente em relação à nossa codificação civil, uma preocupação do legislador em esmiuçar algumas previsões e várias vezes de forma muito desnecessária. Enfim, é
é aquela postura prolixa do direito, né? As pessoas gostam de encher linguiça, gostam de falar um monte. Recebi de um aluno de Paranavaí, não sei se vocês já viram um despacho de um juiz que critica o advogado que peticiona, faz uma petição de mais de 49 páginas. E o juiz critica dizendo que não haveria necessidade de fazer uso de tamanha quantidade de páginas para a demonstração de um direito tão simples, né? Nós, na área jurídica, nós temos que tomar esse cuidado. Existe uma tendência a queremos complicar tudo, né? Aprofundar tudo, e muitas vezes isso é só regurgitação desnecessária. Então, não tem necessidade de a gente fazer essas coisas. Então, poderíamos ser mais objetivos. Enfim, a gente já sabe o que é, então, um contrato de depósito. Você tem no seu material, está aí compartilhado contigo pela tela, contrato pelo qual o depositário recebe o objeto móvel do depositante para guardá-lo e restituí-lo quando solicitado. A maneira como está apresentado para você o conceito é uma nova redação a partir da leitura do 627. Coloco para você aqui um exemplo, e um exemplo que se enquadra não só no 627, mas também que outros exemplos que também acabam abarcando ou envolvendo as situações descritas no final do 628. Então, primeira situação, seu vizinho vai viajar e pede para que você ligue o carro dele toda semana para não arriar a bateria. Ou deixa a chave do seu apartamento para você molhar as plantas dele, né? Isso é um contrato de depósito básico gratuito, normalmente. Pelo menos normalmente, você não vai cobrar do seu vizinho para ir lá ligar o carro dele todo dia ou para aguar a planta dele todos os dias. Mas nós temos outro exemplo que pega bem o final de 628. Você vai viajar e deixa o seu cachorro no veterinário ou num hotel canino. Provavelmente não vai sair gratuito isso. Então, existe ali uma remuneração. Deixar bagagem nos maleiros do aeroporto, enquanto você aguarda o voo. Sabe quando você vai, seja no aeroporto, na rodoviária, às vezes tem aqueles, como se fossem armários, não sei se seria esse o nome mesmo, em que você paga lá um valor e fica dentro de uma portinha as suas coisas. É muito guarda-volumes, né? Aliás, olha que coisa curiosa. Sabe quando você vai ao mercado e no mercado você está lá, entrando no mercado, tem aquelas prateleiras que é o guarda-volumes do mercado? Todo mercado tem isso. Você não pode entrar com sacolas no mercado, né? Ou até mesmo malas e tudo mais. Bolsa você entra, mas sacolas você não entra. Capacete. Então você deixa tudo isso no guarda-volumes. Você está fazendo nesse momento um contrato de depósito. Porque você está entregando algo que é seu para que o mercado guarde e tenha ali o cuidado e a manutenção com a sua coisa. Eles não podem utilizar, por exemplo, eu ando bastante de moto. Então vou de moto ao mercado. Chego lá, deixo meu capacete no guarda-volumes. A função deles é cuidar do meu capacete. Se por acaso acontecer qualquer coisa em que eles precisem sair e seja uma saída de moto, eles não podem pegar meu capacete sem a minha autorização para usar, porque o depósito não autoriza o uso. Só faz com que se repouse sobre a outra pessoa esse dever de cuidado. A Heloísa mandou aqui uma mensagem só um pouquinho. Léo mandou avisar que já está voltando a entrar, acabou caindo para ele. Beleza, tranquilo, Heloísa. Então, aqui, só para a gente retomar esses primeiros aspectos do contrato de depósito. Nós temos um outro exemplo, estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, enfim, várias situações. Uma ressalva que nós fizemos ontem para que não se confunda o depósito, contrato de depósito, com a figura do depositário ou do depósito de direito público previsto no Código de Processo Civil. Se uma pessoa é devedora, existe uma regra que você vai estudar em processo civil. Pelo que eu soube, você ainda não começou a estudar processo civil. Você provavelmente iniciará os seus estudos de processo civil semestre que vem. Já começa a ver processo civil. Se eu não estiver, porque daí você vai ver teoria geral do processo no quarto, no quinto semestre você vê processo de conhecimento, no sexto semestre você vê recursos. Então é a sequência. Semestre que vem você começa a estudar processo civil. E aí? Você vai estudar lá na frente, quando você for estudar execução,
que existe a seguinte regra. Não sei se você sabe, mas no direito a gente não consegue obrigar uma pessoa a trabalhar de maneira forçada para abater uma dívida. Então, se fulano me deve e ele precisa me pagar alguma coisa, eu não posso fazer com que o juiz obrigue ele a trabalhar de graça para mim como abatimento do serviço. Nós não temos essa possibilidade dentro do nosso ordenamento. Então, como que isso vai funcionar quando nós pensamos na viabilização dessa questão? O juiz reconhecendo que você, credor, tem direito a receber alguma coisa, ele vai determinar que o réu pague. E aí ele será cobrado desse valor. Ele vai ter um prazo para pagar espontaneamente. E se ele não pagar espontaneamente, vai haver uma multa, o valor a ser pago vai ser acrescido dessa multa, e nós começamos a fazer o que chamamos de atos expropriatórios. E o que são atos expropriatórios? São atos praticados sobre o patrimônio do devedor, para tirar dele determinados patrimônios, expropriar e, consequentemente, produzir um pagamento. Então, nós vamos atrás de dinheiro em conta, e aí se faz aquela tentativa chamada de base-injude, que é penhora online. Então, o juiz ele preenche como se fosse um relatório de um cadastro que o judiciário tem com o Banco Central. A partir do preenchimento desse relatório e da assinatura digital desse relatório, o Banco Central emite ordem para todos os bancos que são obrigatoriamente cadastrados e vinculados ao Banco Central, onde se buscará contas de titularidade do devedor. E tudo o que tiver depositado em banco, no limite da dívida, vai ser bloqueado naquele dia. Né? Existe um equívoco bastante comum das pessoas de achar que quando o juiz manda penhorar online, o judiciário fica tentando todo dia bloquear. Isso não acontece, isso acontece só na hora que o juiz manda essa solicitação. E aí vai ser feita uma tentativa uma vez. Para tentar de novo, o juiz vai ter que pedir de novo para isso acontecer. Não fica tentando, o sistema não fica lá reiterando a tentativa dia após dia. Enfim, não conseguiu achar nada, porque primeiro se tenta bloquear dinheiro. Aí eu vou atrás de moto, eu vou atrás de carro, eu posso pedir para o oficial de justiça entrar na casa do devedor para penhorar bens que estão dentro da casa do devedor, como, por exemplo, uma televisão, uma situação de dependendo do eletrodoméstico, coisas que existam em duplicidade. O cara tem duas geladeiras, porque uma fica na edícula, uma fica na cozinha. Bens em duplicidade são penhoráveis, então eu vou atrás dessas coisas. Quando se faz o bloqueio de algum bem do devedor, é comum que este bem seja levado para o fórum e entregue para o chamado depositário público. Isso é o depósito de direito público previsto a partir do artigo 159 do Código de Processo Civil. Isso não tem nada a ver com o contrato de depósito. Por uma razão muito simples. O contrato de depósito ele é sempre voluntário, porque é um contrato. No depósito de direito público, que nós observamos lá no processo civil, não se tem nenhuma voluntariedade. A pessoa perde o seu patrimônio na marra como consequência da sua dívida. Não é uma situação em que ela quis perder o seu patrimônio. Então, são coisas distintas. Muito cuidado para não confundir esses dois institutos. Já falamos que o objeto é apenas bem móvel. Também comentamos ontem que o depósito bancário, que nós estamos tão acostumados a conversar, ele não é um contrato de depósito civil, ele está mais próximo de um contrato de mútuo, que é o empréstimo, e aí entra em uma outra categoria. Então, aquilo que nós fazemos quando movimentamos uma conta ou uma poupança, colocando e confiando ao banco o nosso dinheiro, isso não é contrato de depósito, conforme a previsão do Código Civil. Também não podemos confundir nessa situação, com essa situação. Qual é a essência básica do depósito e, consequentemente, do contrato de depósito? Né? Essa essência ela está na guarda, na custódia da coisa, então no cuidado com a coisa. E, em regra, o depositário não pode fazer uso da coisa, mas apenas guardá-la. Ao término desse contrato, existe um dever do depositário de restituir a coisa depositada e, se dela resultaram frutos, a coisa deve ser restituída com os frutos. Falamos sobre isso
deixo o meu cachorro no veterinário, minha cadela, e ela cria, eu tenho o direito de ter a cadela de volta e os seus respectivos filhotes. Então, isso é muito, muito tranquilo, né? Bom, é necessário que o depositário devolva a coisa imediatamente após solicitação. Nós vamos observar que o depósito nem sempre vai ter um prazo pré-fixado e a legislação deixa claro que é dever do depositário devolver a coisa imediatamente após solicitar. Então, é importante essa ideia. O depositário deve devolver aquilo que foi depositado imediatamente. Tem exceção? Tem. É possível ao depositário exercer o que nós chamamos de direito de retenção, ou seja, reter a coisa depositada até que lhe seja indenizado ou restituído os gastos que porventura ele possa ter tido no cuidado e na custódia da coisa. Então, se era e isso independentemente de ser um depósito gratuito ou oneroso. Se o depositário demonstrar que ele teve gastos para a manutenção da coisa, sendo esses gastos necessários, ele tem direito de reembolso. E enquanto não houver o reembolso, ele pode reter o bem, como forma de forçar o depositante ao pagamento do respectivo valor. De maneira parecida, quando o depósito for oneroso, pode também o depositário reter a coisa enquanto não houver tido pagamento, né, do valor que tinha sido combinado para que ele cuidasse daquilo, cuidasse do bem, cuidasse da coisa que lhe foi entregue. Bem, bem importante. As obrigações, elas vão depender. Como que eu observo a obrigação no depósito? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Nós já sabemos que o depósito pode ser gratuito ou ele pode ser oneroso. Se eu tenho um depósito gratuito, a obrigação ela é só do depositário. Porque o depositário vai ter a obrigação de cuidar, conservar, guardar e no momento certo devolver. E o depositante não vai ter obrigação nenhuma tecnicamente, se for gratuito. Agora, se for uma obrigação onerosa, o depositário, que é quem recebe a coisa, tem a obrigação de guardar, cuidar, devolver, e o depositante tem a obrigação de pagar o valor que foi combinado. Então, pontos importantes. Se o depositário, aquele que está com a coisa, não devolve a coisa que lhe foi entregue após solicitado, ele é considerado depositário infiel. Claro que isso vai acontecer se ele não devolver sem justificativa plausível. Porque se ele não devolver exercendo um direito de retenção, está tudo certo. Agora, ele não tem nenhum motivo para reter o objeto. E ele não devolve, ele se enquadra na hipótese de depositário infiel, que é aquele depositário que não cumpre com a sua obrigação. E nós temos um artigo 652 que prevê ainda, de maneira expressa, que o depositário considerado infiel, ou seja, violador das suas responsabilidades, ele pode ser preso por até 1 ano. Mas esta prisão, em que pese estar ainda prevista no Código Civil, ela não subsiste. Não se tem mais prisão do depositário infiel, mesmo se ele não entregar sem qualquer justificativa. O artigo 652 do Código Civil é letra morta. Não existe mais nenhuma eficácia para o artigo 652. E isso é consequência da ratificação por parte do Brasil da sua adesão ao Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil faz parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Temos ali um tratado internacional de direitos humanos que produz os seus efeitos no nosso país. O pacto, ele não fala nada sobre prisão do depositário infiel. Mas por que ele inviabilizou ela? Porque no pacto está escrito: só haverá prisão civil para o devedor de alimentos. Então, a única prisão que o Pacto de São José da Costa Rica prevê, no âmbito civil, é a prisão por devedor de alimentos. Ele não fala sobre a prisão do depositário.
E, diante disso, houve todo um questionamento processual, judicial, que acabou com a aplicação do STF em um julgamento. Né? O STF produziu ali um entendimento de que, no Brasil, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, não é mais possível a prisão civil do depositário, e somente a prisão civil do devedor de alimentos. Então, hoje, o único tipo de prisão civil que nós temos é da pessoa que deve pensão alimentícia. No mais, não temos prisão. Certo? Seguindo. Características do contrato de depósito. Ele é unilateral e gratuito, se for gratuito, né? E aqui nós precisamos fazer essa associação, tá? Se o contrato de depósito for gratuito, ele é unilateral. Então, sempre que você ler em algum lugar o contrato unilateral de depósito, se é unilateral, ele é automaticamente gratuito. E se ele é gratuito, ele será automaticamente unilateral. Agora, se eu digo que em algum problema, por exemplo, que o contrato de depósito ali se perfaz oneroso, se eu digo que ele é oneroso, por consequência, ele será automaticamente bilateral. E se eu digo que ele é bilateral, automaticamente ele será oneroso. Aqui, o inverso é absolutamente verdadeiro. Igual. Unilateral será gratuito e gratuito será unilateral. Bilateral será oneroso e oneroso será obrigatoriamente bilateral. Beleza? Além disso, ele é um contrato real. O que eu quero dizer com um contrato real? Ele só é formado no momento da entrega da coisa. Então, para o contrato de depósito existir, nós temos ali a sua formação no momento em que a coisa é efetivamente entregue. Real, assim como o contrato de comodato também é real. Nós vimos quando falamos sobre empréstimo, não é mesmo? Que o comodato é um contrato real. Comodato, empréstimo de coisa infungível, né? Não consumível. O contrato de comodato ele só se forma no momento em que a pessoa adentra na posse da coisa infungível. Recebe a coisa infungível. E aí você pode parar para pensar, poxa, se no contrato de comodato a pessoa recebe algo infungível, e nesse momento se faz um contrato, e no depósito também, então qual a diferença entre comodato e depósito? Bom, nós podemos verificar duas diferenças. Primeira diferença, comodato é empréstimo e, consequentemente, eu tenho autorização de uso. No comodato, aquele que recebe a coisa emprestada tem plena autorização para utilizá-la, o que no depósito, em regra, não vai acontecer. No depósito, eu só sou obrigado a cuidar da coisa, mas, em regra, eu não estou autorizado a utilizá-la. Então, essa é uma primeira diferença e uma diferença significativa, né? O comodatário, ele pode usufruir da coisa e o depositário não. Então, temos aqui uma primeira diferença. E a segunda diferença que eu posso mencionar a vocês, aos senhores, entre comodato e depósito, é que o depósito pode ser oneroso e o comodato jamais será oneroso. Sempre o comodato será gratuito. Já o depósito pode ser oneroso. Lembra que a gente comentou com vocês que se o comodato for oneroso, na verdade ele não é comodato, ele é locação. A gente comentou sobre isso. Tudo certo? Tudo bem até aqui? Tudo. Vamos lá, então. Temos duas espécies de depósito. Primeira espécie de depósito é o que nós chamamos de depósito voluntário. E a segunda espécie de depósito, olha que maravilha, tem um B a mais, que foi para você o material com esse B a mais. Depósito é sempre assim, né? A gente monta as coisas e vai, tem sempre algum erro que a gente percebe só na hora que a gente está falando as coisas. Depósito necessário é aquele depósito imposto pela lei nos casos do artigo 647. Para a gente conversar sobre depósito voluntário e depósito necessário, nós precisamos dar uma olhadinha no código. Nós precisamos dar uma conversada sobre a previsão existente no código. Pessoal, caso você esteja com o código,
você vai perceber o seguinte: quando você está lá no capítulo que diz que tutela o depósito, que fala sobre o depósito, o artigo 627, ele está dentro da seção chamada depósito voluntário. Se você olhar um pouquinho acima do artigo 627, está lá escrito do depósito voluntário. E aí nós temos o depósito necessário a partir do 647. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Professor, qual é a maioria dos casos de depósito? O comum é qual tipo de depósito? O que nós mais temos, e de longe, é depósito voluntário. E a ideia por detrás do depósito voluntário é exatamente o que a palavra significa. Ele é um depósito voluntário porque as partes voluntariamente decidem firmar um contrato de depósito. Muito, muito, muito simples, né? Aliás, gente, eu já passei para essa depois de falar que é real, né? Que ótimo, eu esqueci de revisar as outras características, né? Mas só para, antes da gente voltar lá, só para fechar essa ideia, da gente volta aqui. Então, sempre quando eu falo de depósito voluntário, eu estou me referindo a este depósito desejado, fruto do acordo e do consenso de todas as pessoas envolvidas, do depositante e do depositário. Agora, quando eu falo de depósito necessário, eu estou diante do depósito obrigatório. É uma modalidade de depósito que me é imposta, em que eu sou obrigado a fazer. E é claro que o depósito necessário acontece infinitamente menos do que as hipóteses que nós temos de depósito voluntário. Só para a gente fechar a questão das características, e peço desculpa pelo pulo que eu dei, depois de real, ele é um contrato personalíssimo, ou seja, né, é uma relação pessoal entre depositante e depositário, e essa obrigação não se transmite por meio de sucessão. Então, o depósito ele pode se encerrar também pelo falecimento, né, da parte e tudo mais. É instantâneo, pode durar minutos, ou ele também pode ser duradouro. Nós conversamos lá nos slides, na aula de ontem, principalmente, que o depósito acaba tendo normalmente uma duração um pouco maior. Mas pode ser um contrato instantâneo do tipo, fica aqui com a minha coisa, eu vou sair, já volto daqui a pouco. Temos essa possibilidade. Duas características possíveis de ser observadas no contrato de depósito. No que diz respeito à forma, o depósito, ele pode ser solene, e aí nós temos o artigo 646 falando que ele exige a forma escrita. O artigo 646 diz o seguinte: o depósito voluntário provar-se-á por escrito. Então, nós temos aqui uma previsão legal dizendo que o depósito é solene no sentido de exigir a forma escrita, mas a doutrina, bem como a ampla jurisprudência, permite também a maneira informal, né? Não necessariamente eu tenho que ter um contrato por depósito escrito. A doutrina ela admite a prova do depósito por testemunhas, então um depósito puramente verbal, ou no caso de estacionamento, por um ticket de estacionamento, no caso de um depósito que eu realizei no mercado, que é óbvio que ele é voluntário e não é por escrito, né? É voluntário entre aspas, né? Porque você querendo ou não, você vai ter que deixar a sua sacola lá no guarda-volumes. Mas você vai provar que você deixou por aquela chavinha, né? Com o número do lugar lá. A pessoa te dá um comprovante de que você de fato deixou alguma coisa lá. Então, por mais que a lei, no artigo 646, exija o que ela chama de solenidade, a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. No sentido de que é possível o depósito ser demonstrado e produzir efeitos jurídicos mesmo de maneira informal. Tá bom? Então, o artigo 646, ele precisa ser interpretado da maneira adequada. Por mais que a lei fala que o depósito voluntário se prova por escrito, é amplamente reconhecido e pacífico que é possível e pertinente demonstrar a existência de um contrato de depósito voluntário por meio de testemunhas ou por meio de qualquer outro documento que não seja necessariamente um contrato. Certo? Vamos dar uma olhadinha lá na questão do depósito voluntário. Você já entendeu, imagino eu, se você não entender, você já sabe que você tem que me dizer, e aí nós vamos tirar a sua dúvida com toda certeza.
E temos a segunda modalidade ou segunda espécie de depósito, que é o que nós chamamos de depósito necessário, aquele depósito obrigatório. Se eu dou uma olhada no Código Civil, nós temos a partir do 647 até o artigo 652 a tutela do depósito necessário. E aí diz o artigo 647. É depósito necessário. 2 pontos. Quais são os chamados depósitos necessários? Inciso 1. O que se faz em desempenho de uma obrigação legal, ou seja, quando a lei me obriga a fazer depósito. Eu faço o depósito necessário em cumprimento a uma determinação legal. Inciso 2. O que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Então, se nós estamos diante de uma situação de calamidade pública, e ele dá exemplos, incêndio, inundação, naufrágio ou saque, é possível que se estabeleça uma relação de depósito necessário. Esse depósito necessário, ele vai ser regulamentado por algum tipo de lei. E essa lei pode ser específica, por exemplo, né? Então, quando eu falo, para a gente entender isso, vamos dar uma olhada no 648. Caso você esteja com o seu código aí, acompanhe comigo a leitura do 648. O artigo seguinte: o depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente, que é aquele em virtude de lei, necessário em virtude de lei, reger-se-á pela disposição da respectiva lei. Então, eu vou ter que ter uma lei específica que me obrigue a realizar um depósito. Eu vou seguir essa respectiva lei. E, no silêncio ou deficiência dela, uma lei com várias omissões, por exemplo, pelas concernentes ao depósito voluntário. E aí eu faço a aplicação subsidiária das previsões relativas ao depósito voluntário. E aí temos o parágrafo único, que diz o seguinte: as disposições desse artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova. Então, se eu estou diante de um momento de calamidade pública e a prefeitura, por uma questão de segurança, ela edita, promulga e publica uma lei municipal que determina a realização de depósitos necessários de determinados bens em um determinado lugar, eu vou observar essa lei. Isso é perfeitamente possível. É nesse aspecto que nós estamos dizendo. É possível que a lei estabeleça perante a minha pessoa uma obrigação de realizar depósito. Não sei se você se recorda quando aconteceu aquele caos na polícia do Espírito Santo. Isso já faz alguns anos. Não sei se você vai se lembrar disso. Qual foi a situação? Por uma questão legal, funções essenciais não podem realizar greve, porque isso estabelece o caos. Polícia é uma das áreas em que não se aceita greve. E aí, que aconteceu? As esposas e os familiares dos policiais foram até o local em que eles estavam, eu não sei o nome que é dado para o lugar onde os policiais ficam, não sei se é quartel, sei lá, e supostamente fecharam a saída desses policiais, eles ficaram impedidos de sair. Então, diante dessa justificativa, os policiais no Espírito Santo ficaram dias sem conseguir fazer qualquer tipo de patrulha, porque eles estavam sendo impedidos pelos seus familiares. É óbvio que isso é um migué lascado, porque se a polícia não der conta de sair passando em cima das pessoas, por que ela está servindo, né? Mas é que assim, eles criaram um jeito de conseguir fazer uma greve, tá? E conseguiram fazer uma greve dessa forma. Diante dessa situação, na época, o Estado do Espírito Santo, principalmente nas grandes cidades, se encontrou quase que em uma situação de guerra civil, onde o saque em lojas estava acontecendo o tempo todo. Pessoas quebrando vitrines, roubando coisas, né, furtando, no caso, porque sabia que não ia ter nenhuma consequência, porque não tinha polícia. Por mais que tocasse alarme, aí a face real das pessoas era demonstrada, né, diante disso. Seria possível nesse instante, porque é um estado de calamidade, que a prefeitura determinasse ali algum tipo de situação de depósito necessário, reconhecendo, por exemplo, que estava tendo saques de determinados tipos de produtos, e para cuidar dessas coisas, olha, determinadas coisas devem ser trazidas em tal lugar e nós
vamos dar a ela algum tipo de proteção. Então, se a lei determina algum tipo de depósito, ele precisa ser respeitado e precisa ser cumprido. Pessoal, menos de um minuto, vou cair a qualquer momento, preciso encerrar, já mando o link em seguida, tá? Já voltamos.